dia! Bom dia! Olha só, a gente está começando então mais um episódio da série, um estudo, uma interpretação, alguns comentários meus sobre o livro Quem Pensa Enriquece. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9. O capítulo 9 é... O que é o capítulo 9? Mastermind. O poder do Mastermind. Quando a gente chama Mastermind, a gente está querendo dizer uma mente mestra. E quando a gente chama de uma mente mestra, a gente está dizendo que é um conjunto de pessoas que formam uma mente única para pensar juntos. Que legal, né? Pois bem, o grande segredo do Mastermind, ele até escreve em algumas coisas aqui, que ele diz assim: nunca duas mentes se juntam sem criar uma terceira força invisível e intangível. Então isso quer dizer o seguinte, que quando você encontrar alguma pessoa e pensar junto, se você encontrar alguém e pensar junto com você, vocês vão criar uma força invisível, que muitas vezes a gente até nem percebe, porque ela não é tangível. Você não consegue ter uma mensuração fácil, simples. Mas você consegue fazer com que, olha só, quando duas mentes são coordenadas no espírito de harmonia e energia espiritual de cada mente, formam uma afinidade que constitui a fase psíquica do Mastermind. Ou seja, quando você junta você mais uma pessoa que está formando essa mente mestra, você aumenta muito a sua força. Bom dia, Norberto. Hoje a gente vai falar então sobre Mastermind, e quando a gente fala sobre Mastermind, a gente precisa pensar com quais as pessoas a gente forma um Mastermind. Tem uma parte desse capítulo que o Napoleão Hill fala sobre a importância de você formar o seu Mastermind, e aonde que começa o Mastermind, ele fala em determinado momento, é com seu cônjuge. Ou seja, me diga com quem você casou e me diga como está a sua vida. Aliás, tem algumas escolhas na vida que a gente precisa fazer, né? Uma delas é com quem você vai andar ao longo da sua vida. Então esse é muito importante. E esse ao longo da sua vida é quem é sua esposa, seu marido. Com quem você vai andar ao longo da sua vida? Quais são ou quais serão os seus amigos que vão estar com você ao longo da vida, para a vida inteira? A gente conta na mão dos dedos esses caras, né? E aí começa o Mastermind. Por que muitas vezes a gente escuta uma frase, e tem cara dizendo aí, orientando isso na internet, né? As pessoas que irão lhe criticar, que irão colocar você para baixo, serão seus amigos mais íntimos e a sua família. Toma cuidado, porque ali talvez você não formou o Mastermind. Se tem um bando na família e nos amigos. Então formar um Mastermind pressupõe você encontrar pessoas que vão te dar uma força psíquica, uma força emocional, que quando você tiver uma ideia, eles vão complementar essa ideia e vão dizer assim: uau, vai para cima, faz! Entendeu? E aí vamos para dentro de uma empresa. O cara que trabalha dentro de uma empresa, que é gestor, que é empresário, como que ele forma um Mastermind? Então ele precisa entender qual é a mente mestra do negócio dele. Quais são as pessoas que vão pensar junto com ele. E aí você vai notar aquele indivíduo que muitas vezes não forma um time, aquele indivíduo que não consegue formar um Mastermind. Bom dia, Matias. E aí, não formando um Mastermind, ele não tem um time. Se ele não tem um time, ele não tem uma força psíquica.
ou seja, as pessoas não estão emocionalmente envolvidas, e por não estarem envolvidas, elas, em vez de colaborarem com um projeto, com uma ideia, elas destroem as ideias. Eu participei de grupos de pessoas que trabalhavam dentro da empresa, e quando eu falo grupos, eu estou falando assim, bolo de gente, né? Eu estou falando assim de diretoria, gerência sênior, e que não era na prática um mastermind. Por quê? Porque não eram pessoas que estavam unidas, não eram pessoas que pensavam, né, na mesma direção, muitas vezes não eram complementares. E aqui está alguns dos pontos, né, esses 3 que eu relacionei aqui, que você precisa prestar atenção no seu mastermind. O mastermind, ele é tão forte e ele é tão necessário que a gente poderia dizer que aquilo que você consegue fazer junto com outras pessoas é praticamente impossível de você fazer sozinho. Tanto é que tem até um ditado popular aí que diz o seguinte: sozinho a gente até faz mais rápido. Que aquilo que a gente percebe numa empresa pequena, às vezes a empresa é de um homem só, e ele toma decisões rápidas, pam, pam, uma hoje, outra amanhã, todo dia ele tem uma decisão. Mas ele faz as coisas rapidamente, mas ele não vai longe. Agora, se você quer ir longe, você precisa ir junto. Então, ir junto pressupõe ter mastermind. Uma empresa com 10 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários, você vai notar que as decisões demoram mais para serem tomadas. Mas a estratégia, a visão de longo prazo, ela precisa ser mais forte. Por quê? Porque nós formamos aqui, então, um conjunto de pessoas que trocam ideias, um conjunto de pessoas que conversam. Então, o mastermind necessariamente precisa ter essa capacidade de trocar ideias. E aí a pergunta para você: você tem gente na sua vida, gente na sua empresa, que você consegue trocar ideias, você consegue parar, pensar e conversar? Aliás, é outra coisa interessante. Eu presto bastante, né, consultoria, então eu vou nas empresas e eu observo empresas onde as pessoas não param para conversar. E se parar para conversar, muitas vezes vem o dono da empresa e diz assim: vocês não estão trabalhando? Vocês estão, né, o cara está lá tomando um cafezinho, e ele não pode tomar um cafezinho e trocar ideias com um colega no corredor, por exemplo. E aí, quando não faz isso, você está perdendo o poder do mastermind, que é justamente aquele momento de você extrapolar as suas ideias. O que é extrapolar? É transbordar aquilo que você tem dentro de você, deixar preencher o outro e vice-versa. Então, uma empresa, uma família, um grupo de amigos que não forma um mastermind, que não forma... Olha só o que é o mastermind aqui. Nunca duas mentes se juntam sem criar uma terceira força invisível e intangível. Então, essa força invisível e intangível está no cafezinho aí da sua empresa, está na conversa de corredor, e aí o cara não permite isso. Está perdendo um passo fundamental rumo à riqueza. Olha só, o nome do livro que eu estou resumindo aqui, né, é Quem Pensa Enriquece. Pensar junto com outras pessoas é o grande segredo, velho. É aqui que você vai fazer a diferença na vida, diferença nas decisões, diferença no resultado, certo? No setor de um negócio e de tudo mais. Como que o Napoleão Hill descobriu isso? Quando ele começou a reunir grandes nomes, inclusive nomes da história, como Henry Ford. Henry Ford foi um grande amigo dele, né? Thomas Edison. Então, à medida que ele reuniu essas pessoas e percebeu que a capacidade deles pensarem juntos, a capacidade deles estar junto com essas pessoas era muito grande, ali estava formado o conceito do mastermind.
Um tema de casa para você. Um tema de casa para você está em você observar os ambientes que você vive na sua vida. Vou pegar o ambiente social, familiar e profissional. Quais são os masterminds que você criou? As pessoas com quem você se associa, as pessoas com quem você se conecta, elas agregam valor? Elas fazem você pensar? Elas complementam os seus pensamentos? Então, esse é talvez um dos pontos mais importantes para você levar como tema de casa aqui dos nossos episódios desta série. Para você verificar se você já tem o seu mastermind. A pergunta que eu sempre me fiz é: de quantas pessoas, qual é o tamanho ideal, né, para eu formar um grupo de mastermind? Quando eu digo um grupo de mastermind, estou pensando em você, né? Na sua família, na sociedade e no trabalho. A partir de 2 pessoas já começa a ser. Mas o ideal seria que você tivesse aí entre 10 ou 12 pessoas. Esse é um grupo realmente muito poderoso, né? O próprio Jesus Cristo reuniu 12 apóstolos, né? Então, a gente pode ter o número 12, ele é um número muito significativo, né? São 12 meses do ano, são 12 signos, então tem muito simbolismo por trás disso. Mas por que 12, por exemplo, 10, 8 é diferente de 2? Porque se 2 cabeças pensam melhor que uma, 4 pensam melhor, 8 pensam melhor. E por que não 16? Por que não, né, 30, 40? Porque aí começa a ficar um pouco complicado, porque entre 10, 12 pessoas você consegue sentar a uma mesa e conversar. Então o poder do mastermind está justamente nessa capacidade de conversa. Mas como é que eu faço então, Alexandre, se eu tenho uma empresa e que tem 400 funcionários? Grupos de mastermind. Você forma um grupo de mastermind geral, onde você trabalha, por exemplo, entre os gerentes. Uma empresa de 400 funcionários, eu poderia ter aí, 10 gerentes, 12 gerentes. Então está ali formado o grupo do mastermind, né? A partir desse momento, eu oriento que cada gerente estimule a formação nos seus setores dos seus grupos de mastermind. Ou seja, formamos grupos de conversa, de troca de informação. E a partir do momento que eu estabeleço esses grupos, eu começo a fazer com que a minha empresa pense. Há muitos anos atrás, na década de 90, tem um autor que ele dizia assim: uma empresa é um organismo vivo, né? Porque são pessoas que estão ali dentro. Se é um organismo vivo, elas precisam, né, estar funcionando como um organismo vivo, ou seja, funcionando como algo pensante, como algo que faz com que, né, aquela substância amorfa, que é, né, a nossa energia, ela flua entre as pessoas de maneira orquestrada. Eu poderia ter uma empresa com 400 pessoas sem a estrutura de um mastermind, ou seja, sem os grupos onde a gente vai estar estruturando conversas e pensamentos. Essa empresa funcionaria? Sim, funcionaria. Mas você imagina como que ia fluir, certo? A energia, a comunicação, como que iria fluir, por exemplo, o foco num determinado objetivo. Muito diferente de quando a gente tem um grupo de mastermind. Por exemplo, numa empresa que eu tenho uma diretoria que trabalha como um mastermind, nós alinhamos forças. Financeiro, comercial, entende a direção da empresa e trabalham juntos. Toda a equipe do financeiro, toda a equipe do comercial estão alinhadas para ir para o mesmo norte. O que acontece na prática? Financeiro e comercial. Estou pegando só esses 2 exemplos que é muito clássico, né? Financeiro e comercial pensam diferente. O diretor financeiro e o diretor comercial não formam um mastermind. Na verdade, eles formam o que a gente chama de competição. Aí o comercial diz assim: eu preciso dar prazo para vender. E o financeiro diz: não dá para dar prazo, que a gente precisa de caixa. E aí todo o grupo abaixo fica nesta briga, nessa disputa interna. E aí você não tem um alinhamento de pensamento, ou seja, não tem um mastermind.
Você não tem uma terceira força, como eu falei aqui, invisível e intangível. Em vez de você ter uma força, você tem uma fraqueza. Essa fraqueza quer dizer o seguinte: a gente não tem alinhamento, a gente não tem estrutura. Isto é a diferença entre ter mastermind, entre ter uma mente mestra alinhada, funcionando dentro do negócio, e de não ter. Isso pode resultar no sucesso ou no fracasso de um empreendimento. É assustador. Só que, olha só, essa força ela é invisível e intangível. Ninguém percebe. Então é justamente aí que muitas vezes as pessoas, né, das empresas não conseguem entender o porquê que a empresa está dando tão certo. Ou então, porquê que a empresa fracassou. Não tem uma explicação. Muitas vezes se atribui a culpa ao mercado, se atribui a culpa ao produto, a muitos outros fatores que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o real motivo. Então, mente mestra, invisível e intangível. Juntar pessoas para alinhar, para conversar e ser complementar. Obviamente, quando a gente diz ser complementar, também ser cooperativo. A partir desse momento, a gente começou a decolar. Faz sentido para você? Né? Então, muito bem, meu amigo, minha amiga que está aqui. Muito bom ter vocês hoje aqui falando sobre esse fator. Eu já dei o tema de casa para você e eu vou pedir para que você pare para fazer essa reflexão. Quais são as pessoas com as quais você tem formado suas mentes mestras, os seus masterminds? Na vida pessoal, né, familiar, social e profissional. Eu posso ter essas três mentes mestras. Eu posso ter esses três grupos de pessoas. E se você ainda não tem esses grupos, comece a formar com uma pessoa a mais. Depois inclui mais uma. E você aos poucos vai percebendo que vão surgindo forças invisíveis que sozinho muitas vezes a gente não conseguia pensar. Mas juntando com essa pessoa, juntando com essa mente mestra, as coisas começam a acontecer. Certo? Vou dar um exemplo prático, né? Você não tem aquele amigo que, às vezes, para ele tomar uma decisão na vida, ele liga para você, ele procura você e diz assim: o que você acha disso? Porque ele confia em você. Porque ele sabe que quando você dá a sua opinião sobre, né, a dúvida que ele tem, ou a situação que ele está vivendo, aquilo vai agregar valor para ele. Isto é mente mestra. Você tem amigo assim? Você tem parente assim? E você tem gente na sua empresa assim? Você já tem uma mente mestra. Você já tem um mastermind. Agora é só questão de estimular, né? Alimentar esse mastermind e começar a fazer verdadeiros milagres invisíveis e intangíveis aí na sua vida. Valeu? Se você gostou, você faz aquilo que você sabe que precisa fazer, cara. Porque quem está aqui nesta série já se deu conta que a gente precisa criar uma mente mestra no mundo. Então pega as pessoas que são da sua mente mestra, que são do seu mastermind, e aí manda um aviãozinho para ela e diz assim: olha só, você é a pessoa que eu gosto de compartilhar, né, as minhas dores, as minhas ideias, e eu gostaria de compartilhar com você, né, esse episódio que o Alexandre está fazendo. Então, se você entrar agora aqui embaixo tem um botãozinho, né? Bem aqui assim, tem um botãozinho. Você clica ali e manda para 5, para 10 pessoas que você conhece. Olha só, essa hora, 6 da manhã, daqui a pouquinho as pessoas vão estar acordando e vão ver assim: nossa, ele acordou cedinho e lembrou de mim. Essa é a pessoa que eu preciso contar, essa é a pessoa que eu preciso estar perto. Faz isso e você vai ver o resultado, que você já começa a formar a sua mente mestra. Tá legal? Todos esses episódios aqui que eu faço ao vivo, e a gente está no 9º episódio de 13, então falta 10, 11, 12, faltam 4 episódios apenas. A gente já passou agora 9 episódios, né? Fazem parte de uma série que todo dia às 5h55 da manhã eu estou aqui para trazer para você. Mas essa série não fica disponível aqui. Depois que termina, eu apago aqui do Instagram. E se você quer ter disponível esta série e todas as outras que já passaram, todas as outras que vão passar, você pode ter acesso ilimitado
por 1 ano de acesso, se você for assinante, se você for membro do Manager Club. Dá uma olhada no link da bio, você vai ver que no link da bio, no primeiro banner, você clica nele e você tem acesso à página que apresenta o Manager Club. E lá dentro do Manager Club é onde a gente forma um mastermind, porque ali são pessoas que estão formando uma comunidade de gestores, de empresários que pensam parecido, que se complementam, que estão ali assistindo não só essas séries que a gente faz aqui no Instagram, mas como mais de 200 videoaulas de liderança, de vendas, de coaching, de programação neurolinguística, de ferramentas de coaching, né? Tem resumos do livro. Então aqui está para você, né, uma oportunidade de você também ter um mastermind online que você pode estar se conectando com pessoas. Essa era a mensagem para hoje. Muito obrigado. Não esquece que hoje é dia de você aproveitar o seu dia. Ótima quinta-feira e a gente se vê amanhã com o 10º episódio. Vamos ver o que é, o que será o 10º episódio? Estou curioso. Eu não vou nem falar. Ele fala sobre o mistério do sexo, a força do poder do sexo. E aí amanhã vai ser bem interessante. Se você ficou curioso, fica comigo amanhã, 5h55 da manhã, que você vai ver, você vai notar que esses caras que ele estudou, eles conseguiam utilizar toda a força, né, dos impulsos sexuais, direcionando para aquilo que eles realmente gostavam, que eles queriam. Amanhã vai ser muito legal. Até amanhã, grande abraço.